Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu e o meu grupo nós vamos falar sobre o livro Capitães da Areia, da página 183 até a 223. Preso, o chefe dos Capitães da Areia. Uma menina no grupo, a sua história é recolhida a um orfanato. O chefe dos Capitães da Areia é filho de um grevista. Os outros conseguem fugir. O reformatório endireitará, nos afirma o diretor. A tentativa de furto. Ontem, às últimas horas da tarde, 5 meninos e uma menina penetraram no palacete de Dr. Alcebiades Menezes, na ladeira de São Bento. Foram, porém, pressentidos pelo filho do dono da casa, estudante de medicina, que os deixou que eles penetrassem num quarto onde os trancou. Chamou então os guardas investigadores a quem os entregou. A reportagem do Jornal da Tarde, informada do fato, partiu para a casa de Dr. Alcebiades. Lá chegando, encontrou os menores que eram levados à chefia da polícia. Pedimos então para tirar um retrato do grupo. A polícia muito gentilmente consentiu, pois no momento em que o fotógrafo acabava de fazer funcionar o magnésio e bater a chapa, Pedro Bala, o temível chefe dos Capitães da Areia, facilitou a evasão. Agora vamos para a análise do livro. Pedro Bala, o líder do grupo, desenvolve uma relação profunda com Dom. Essa relação inicialmente platônica. Ela evolui para uma conexão mais profunda, mais íntima e significativa. Essa relação, ela simboliza a busca pela humanidade e afeto em meio à brutalidade da vida nas ruas. Da página 193 a 202, esse trecho é marcado por um momento de pausa e reflexão dos meninos do Trafiche, onde eles vivem. À noite reunido, eles compartilham conversas que revelam sentimentos profundos e experiências marcantes entre eles. A narrativa revela o lado mais humano e sensível dos capitães de areia, que são constantemente julgados pela sociedade apenas como marginais. João Grande protagoniza uma das cenas mais emocionantes, ao recordar da mãe e não conter o choro. Esse momento evidencia a saudade, o sofrimento e a ausência de afeto vivida por esses meninos. Ao contrário da imagem violenta que lhes é atribuída, o autor nos mostra que há, por trás de cada rosto endurecido, uma história de dor e abandono. Pedro Bala, o líder do grupo, também ele expressa preocupações quanto ao futuro e também começa a refletir sobre o destino dos capitães de areia, e eles questionam-se onde permanecerão presos àquela realidade para sempre. Essa inquietação demonstra que há entre eles esperança e desejo de mudança, mesmo diante das dificuldades que eles causam entre eles. A solidariedade entre os meninos é outro aspecto marcante do trecho. Sem famílias presentes, eles constroem entre si laços de amizade e cuidado. Essa conveniência também reforma que, mesmo em meio à miséria, existe afeto, companheirismo e proteção mútua, que eles fazem entre eles. Destaca-se também a presença do padre José Pedro. Ele também representa mais uma visão humana da religião e também diferente das instituições que também condenam os meninos. O padre compreende a realidade deles e também tenta ajudá-los, tornando-se uma figura de apoio e também uma figura de acolhimento. Jorge Amado utiliza-se um trecho para reforçar sua crítica social e também deixa claro que os capitães de areia não são delinquentes por natureza, mas sim são vítimas de uma sociedade excludente, que também é marcada pela desigualdade, pela falta de oportunidade e também através dessa abordagem sensível que o ator ele convida o leitor a refletir sobre a imagem de marginalização infantil e ao enxergar essas crianças como seres humanos com sentimentos, sonhos e direitos que eles têm entre eles, que formam isso. Esse foi o resumo das páginas 193 a 202 de Capitães de Areia, que é um trecho profundo e também muito significativo, e também eles nos levam a pensar muito sobre o modo como a sociedade nos trata seus jovens mais vulneráveis, ou até menos, ou até não vulneráveis. Bom, nessa parte do livro, né, o Pedro Bala, ele começa, né, fazendo uma aposta com um outro companheiro dele, né, que tava junto com ele naquele lugar. E ele fala que quando ele fugir, né, prometendo que quando ele fugir, ele vai incluir esse colega, né, nos Capitães de Areia, lá no grupo dele. Depois disso, o Badel, né, chega, mandando todos para os terrenos cultivados para fazer os trabalhos de lá.
E depois disso, né, no meio da tarde, o Pedro Bala, ele vê o Sem Pernas passando. E na estrada, né, que tinha lá perto. E quando ele ouve um badel, né, falando palavras intimidadoras. E nisso, tanto o Pedro Bala, tanto as pessoas que estão lá, eles ficam com muito ódio daqueles badéis, porque os badéis, eles não pensam neles, tipo, nas pessoas que estão lá. Eles só estão lá pra fazer o trabalho deles e é isso. E eles não mexem só fisicamente com eles mexem psicologicamente também, dá pra perceber. Que as pessoas que estão lá ficam muito mal, ficam com muito ódio disso. E, né, então, o Pedro Bala manda um bilhete pro Sem Pernas, né, quando ele tá passando, descrevendo a sua fuga e os materiais que ele precisaria, né, pra fugir daquele lugar o quanto mais rápido, né. E no outro dia, né, o Pedro Bala, ele vê esses equipamentos numa mata que tinha do lado e coloca nas calças esses equipamentos. E aí depois ele tira, né, esses equipamentos da calça dele e começa a sua fuga, né, pela janela. Ele amarra a corda, assim, numa pilastra que tinha lá e foge por uma corda. Começa a fuga dele. Só que antes de começar a fuga dele, vem um vizinho, né, e ele percebe a sua fuga. E esse vizinho já é conhecido por denunciar, tipo, todo mundo que tá lá. Ele já denuncia o Pedro. Só que o Pedro já tava um pouco longe de lá. Aí, nisso, ele tira suas roupas, né, pra despistar os cães de guarda que tava lá. E depois a sua fuga é anunciada em todos os jornais locais de lá. Depois disso tudo, o Pedro Bala, ele vai ao orfanato, né, pra salvar a Dora que tava lá, né, que era a irmã, a esposa, a figura materna deles. Que eles percebem, né, que ela tava sendo maltratada. E com esses maltratos, ela começa a ter muita febre alta, né, e aí, depois disso tudo, que ela tava com febre, essas coisas, começa, né, o plano deles pra salvar ela do orfanato. E eles conseguem salvar ela, né, e depois disso todos ficam preocupados com a Dora, porque ela é uma figura materna pra eles, ela é uma mãe, uma irmã e uma esposa. E eles ficam muito mal com isso. E nisso, que ela fica com muita febre, ela acaba morrendo. E os Capitães de Areia realizam um ritual de despedida pra ela, né? Lançando o seu corpo pro mar pra Iemanjá. A cerimônia, né, que dá pra perceber no livro, ela é marcada por muita tristeza e ela simboliza também o fim da inocência do grupo, né? E essa perda da Dora, ela desencadeia uma série de mudanças, né, nos meninos, né, na vida deles, dos meninos que estão lá, e principalmente do Pedro Bala. O Pedro Bala, ele fica devastado pela morte dela, né? E ele passa a refletir sobre a sua vida, né? Sobre o futuro. E ele decide abandonar a criminalidade, né? E busca um propósito maior de vida pra ele, porque ele percebe que aquilo não é pra ele. E a Dora, a morte da Dora, né, ajuda ele a perceber isso. E tem uma parte que é muito importante no livro, que é a minha parte, né, que é a última parte. Pedro Bala se joga na água, não pode ficar no tapete, entre soluços e lamentações. Quer acompanhar Dora, quer ir com ela, se reunir a ela nas terras sem fim de Iemanjá. Nada para adiante, sempre. Segue a rota do saveiro, do querido de Deus. Nada, 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 sempre. Vê Dora em sua frente. Dora, sua esposa, os braços estendidos para ele. Nada até já não ter forças. Boia então. Os olhos voltados para as estrelas e a grande lua amarelada do céu. O que importa morrer quando se vai buscar a amada? Quando se vai buscar da amada. Quando o amor nos espera. Nessa parte, né, dá pra perceber que o Pedro Bala não consegue superar a morte da Dora, né? Isso que não, porque dá pra perceber que também a Dora foi uma figura muito importante pra eles. Porque, querendo ou não, ela foi a figura materna, a figura de irmã, a figura de esposa, a figura de tudo. Então, querendo ou não, ela teve uma participação muito importante nessa parte. E os Capitães de Areia, né, eles ficam muito maus, principalmente o Pedro Bala, porque ele não consegue superar isso. E aí ele tenta, né, voltar ao corpo dela, só que aí ele percebe que já é tarde demais, que não dá pra tudo voltar a ser como era antes. Eu acho que esse trecho é um dos mais emocionantes do livro. Ele traz aquele clima de dor, mudança e de muito amadurecimento. Nesse trecho, os Capitães da Areia estão sofrendo por uma baita mudança que vai fazer muita diferença, que vai transformar a relação entre eles, e principalmente a de Pedro Bala como líder. O principal ponto dessas páginas é a doença de Dora. Dora acaba ficando muito fraca e muito doente, vai adoecendo cada vez mais, isso deixando todos muito preocupados. Principalmente Pedro Bala, que se mostra muito humano, com muitos sentimentos, muito sentimental. A presença de Dora no grupo era completamente essencial. Tipo, a única menina do grupo que trazia aquele afeto mais direto, aquele equilíbrio diferente, estava tão doente e fazia todos eles perceberem o quão especial ela era e ficarem cada vez mais preocupados. O professor, por exemplo, que era o mais intelectual do grupo, ele ficou refletindo muito sobre tudo que estava acontecendo e ele percebeu o quão importante a Dora era e que aquela dor que eles estavam sentindo não era só física e momentânea, era uma dor social, era uma dor completa de todo mundo. Eles viviam à margem da sociedade e agora eles estão lidando com perdas profundas. É quase como se eles estivessem envelhecendo além do tempo. A doença de Dora representou um tipo de injustiça para eles, mesmo no pouco que eles tinham, que era o amor, a amizade, a união. A vida vinha tirando isso deles.
Um detalhe muito bonito que eu acho é que a união deles só aumenta nesse momento. Tipo, por mais que tudo que estava acontecendo, o quão a Dora tava mal, eles se ajudam, eles cuidam um dos outros. E a Dora serve para mostrar o quanto que eles são mais do que meninos de rua. Eles são pessoas reais, com sentimentos, que amam e sofrem. Outro personagem muito importante nesse trecho é o Pedro Bala. Ele começa a mudar. Todos esses acontecimentos fazem ele amadurecer, já que ele não é só mais um líder de aventuras, ele é alguém que entende que a vida é muito mais complexa. Esse trecho também prepara o leitor para o final da obra, onde a gente vê que os meninos vão tomando rumos diferentes, mas isso daí eu deixo para outro grupo explicar para vocês. O que Jorge Amado faz aqui é que mostrar que em meio a tanta dor existe a beleza, o afeto e principalmente a resistência. Em resumo, essas páginas mostram um momento em que os Capitães da Areia, que eram apenas garotos tentando sobreviver, passam a enfrentar sentimentos e experiências que tornam muito mais adultos. E aí o que a gente entende é que o livro não é sobre meninos de ruas, é sobre humanidade. Agora eu venho trazer para vocês aquela pergunta de vestibular que eu quero ver se vocês que leram o livro vão entender. Em Capitães da Areia, ocorre um momento decisivo na trajetória dos personagens. Considerando esse trecho da obra de Jorge Amado, que inclui a morte de Dora e a transformação de Pedro Bala, assinale a alternativa que melhor interpreta os elementos temáticos e sociais expressados pelo autor. Alternativa A. A morte de Dora representa o fracasso do amor como possibilidade de redenção e reforça a desumanização do total de meninos. Alternativa B. A perda de Dora leva Pedro Bala a abandonar a liderança do grupo e se entregar ao crime organizado. Alternativa C. A narrativa enfatiza que, apesar das perdas pessoais com a morte de Dora, Pedro Bala amadurece e passa a lutar pela justiça social, refletindo o engajamento político que Jorge Amado valoriza. Alternativa D. A morte de Dora é tratada como indiferença pelos Capitães da Areia, revelando o amadurecimento emocional do grupo. Alternativa E. Após a morte de Dora, o grupo se desintegra e todos os meninos são presos ou mortos pelas autoridades, encerrando de forma pessimista a história. Pensaram aí? E a resposta correta é C. A narrativa enfatiza que, apesar das perdas pessoais, como a morte de Dora, Pedro Bala amadurece e passa a lutar por justiça social, refletindo o engajamento político que Jorge Amado valoriza. E é isso, gente. A gente encerra o nosso trabalho por aqui. A gente espera muito que vocês tenham gostado e tenham entendido tudo que nós quisemos passar aqui. E é isso, um beijo, gente!